Um quadro muito lindo, mas com uma moldura não atraente. Eu penso que esta frase expressa o texto de Marcos capítulo 14, versos 3 a 9, quando nós enquadramos o texto naquilo que é narrado antes e depois. Antes nós temos a narrativa da intenção da liderança judaica de prender traiçoeiramente e matar Jesus sem causar alvoroço na população. Marcos 14, versos 1 e 2. E depois, nós temos a decisão de Judas Iscariotes de cooperar com aquela liderança religiosa, entregando-lhe Jesus e ainda ganhando algum dinheiro com essa traição. E no meio, nós temos a narrativa linda de Jesus sendo extravagantemente honrado por uma mulher. Era uma semana de uma grande festa, a festa da Páscoa. Nela, os judeus comemoravam sua data máxima, sua libertação da escravidão no Egito e seu nascer como uma nação independente. Faziam, ou melhor, comemoravam essa Páscoa há quase 1.500 anos. Praticamente eles tiravam uma semana de férias. A cidade de Jerusalém ficava lotada, pois muitos judeus dispersos em várias partes do mundo aproveitavam este período para voltar, visitar a cidade, os familiares e comemorar a Páscoa na cidade sagrada, ali no templo, que era a casa de Deus. Durante o seu ministério, normalmente durante aquela semana, Jesus e os seus discípulos passavam o dia em Jerusalém, ele ensinando e debatendo ali no pátio do templo, e à noite, já à tardinha, ao pôr do sol, eles se dirigiam até a vila de Betânia, mais ou menos uns 3 quilômetros distante de Jerusalém, para passarem a noite. Geralmente eles ficavam hospedados na casa de Marta, Maria e Lázaro. Naquela noite, Jesus estava jantando na casa de um homem chamado Simão. Então nós vamos ler o texto. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. E quebrando o alabastro, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que este desperdício de bálsamo? Porque esse perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres. E murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a, por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tende convosco. E quando quiserdes, podeis fazer-lhes bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde, antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a memória sua. Como eu disse, Jesus estava na casa de Simão, o leproso. Este homem, de fato, havia sido leproso, mas já estava curado desta enfermidade, porque senão ele não poderia dar um jantar em sua casa. Mas ele ficara com a alcunha do tempo da sua doença. Por isso que ele é chamado de Simão, o leproso. Era um jantar e Jesus estava reclinado à mesa, como era costume, apoiando-se aí no cotovelo esquerdo e usando a mão direita para pegar os alimentos,
com a parte estando semideitado, com a parte da cintura para baixo do corpo, apoiada totalmente no solo. Esse era o costume das pessoas ao terem esse tipo de jantar. A mesa, de fato, era bem rente ao solo, não era semelhante a esta mesa que eu estou aqui diante dela, nem uma cadeira como que eu estou sentado. As pessoas ficavam, de fato, semi-deitadas. E Jesus estava ali, comendo, conversando, desfrutando um tempo de refrigério depois de um dia de debates, de discussões e ensinos no templo. Jesus, de fato, naquele pequeno momento de refrigério, aguardava sua grande missão, que era sua morte na cruz. De repente, algo inusitado ocorre. Uma mulher trazendo um vaso de alabastro. Alabastro designava um material do qual o vaso era feito. Seria como dizer em nossos dias um vaso de vidro, isto é, um vaso feito de vidro. Mas ali era um vaso feito de alabastro, que era uma pedra muito bonita, decorada, que valia muito mais que o vidro, semelhante ao mármore, mas não do mesmo valor que o mármore. De fato, um vaso de alabastro já seria uma obra de arte da beleza que ele apresentava. Dentro desse vaso havia um perfume de nardo. Nardo era uma planta cultivada no Himalaia, lá na Índia. E da compressão de suas raízes e folhas se extraía um perfume preciosíssimo. Aquele que estava dentro do vaso daquela mulher era um perfume puro, sem adição de nada, era essência pura, sem nenhuma mistura, sendo muito caro, custara um alto preço. Era algo de primeira qualidade. Depois de quebrar o vaso, a mulher derrama todo o perfume na cabeça de Jesus. Não era preciso quebrar o vaso. Bastava tirar o lacre e derramar o perfume. Mas, depois daquela homenagem, o vaso se tornaria desnecessário para aquela mulher. Aquele vaso tinha uma finalidade única: reter por algum tempo o precioso perfume que seria derramado honrando o Senhor Jesus Cristo. Depois de conter o perfume que ungiria Jesus, nada mais seria digno daquele vaso. Ao quebrar o vaso, era como se a mulher estivesse dizendo: esse vaso é para ti. Depois de ser usado para ti, ele não serve para mais nada. Mas também não era necessário derramar todo o perfume, era uma essência pura. Algumas gotas já seriam suficientes para perfumar Jesus. Era um perfume caro e muito bom. Mas ela considerou que algumas gotas eram muito pouco para expressar o tamanho de seu amor e de sua devoção para com Jesus. Seu amor para com Jesus, sua estima para com Ele, tinha que ser expressa derramando todo o vaso, incluindo a quebra do próprio vaso. Tudo derramado extravagantemente sobre Jesus. Foram gestos que expressaram um sacrifício total, como um holocausto, no qual o animal era totalmente queimado, oferecido a Deus. Aquele gesto sinalizava um amor incondicional, não calculado, uma ação dramática movida por uma forte emoção de amor, afeição, admiração e gratidão. Para aquela mulher, nada era caro demais para honrar o Senhor Jesus. O aroma daquele perfume encheu a sala, mas foi muito além daquela sala.
Gestos de amor e de devoção intensos deixam resultados que ultrapassam o ambiente e o momento nos quais foram realizados. O aroma daquele perfume permaneceu no corpo e na roupa de Jesus por alguns dias. E lembre-se que daí a alguns dias, Jesus foi preso no Getsemane. Ali no Getsemane, onde ele suou gotas de sangue. Também o perfume permaneceu quando Jesus esteve toda a noite da quinta-feira e a manhã da sexta, sendo julgado, e foi açoitado com chicotadas que tiraram sangue do seu corpo. O perfume também esteve quando Jesus foi crucificado, quando derramou seu sangue. Aquele perfume amenizou, aliviou o odor de suor e sangue coagulado que estavam sobre o corpo de Jesus até ele ser sepultado. Aquela mulher não imaginava que aquele perfume serviria para isso. As roupas que os soldados romanos dividiram e sortearam também carregavam aquele perfume que ela derramara sobre Jesus. Eu creio que aquela mulher não imaginava o alcance de sua ação. Dentro de seus limites, ela fez o que pôde. Mas a graça multiplicadora de Deus fez com que o seu ato fosse muito além do que ela pretendesse. Jesus afirmou que aquela mulher fez o que pôde, o que era possível, mas a graça de Deus transformou o seu possível em algo que parecia impossível. Ainda hoje, o seu perfume aromatiza nossas vidas. Ainda hoje, nós sentimos o precioso cheiro de seu gesto e somos impulsionados por ele. É isso que Deus faz com nossas ações de devoção. Ele as multiplica, faz com que alcancem uma abrangência além do que nós imaginamos. Os resultados de uma vida de amor, de devoção extravagantes para com Deus ultrapassam eras, ultrapassam tempos. Nós vivemos rodeados de limites. Alguns desses limites são tremendamente frustrantes. Não conseguimos cumprir nossas tarefas tão bem quanto deveríamos. Pais e mães não conseguem realizar tudo o que consideram necessário para os seus filhos. Cônjuges não conseguem agradar de modo suficiente uns aos outros. Professores não alcançam seus alvos com seus alunos. Amigos não conseguem ajudar de modo que gostariam. Vidas que não conseguimos livrar de doenças e de perigos. E nem conseguimos vencer os nossos próprios defeitos, que nos acossam diariamente. Mas, quando o que nos move é o amor e a devoção para com Deus, a gente faz o que pode e confia que a graça de Deus vai ampliar, vai multiplicar para resultados que ultrapassam os nossos limitados atos. Lembre-se disso nesse ano que hoje se inicia. Faça o que for possível com amor e devoção e tenha certeza que Deus vai multiplicar os resultados desses teus atos. Teu amor e tua devoção vão ser levados muito além. O aroma e o doce cheiro que vão deixar vão continuar aqui, mesmo depois que você partir. Agora lembre-se, nem todos vão compreender. A atitude daquela mulher provocou uma reação de ira, de raiva, de revolta. E não quer dizer que foi um mero desprazer ou uma simples discordância acompanhada de uma crítica. Não.
foi uma forte reação emocional que expressava uma grande hostilidade contra ela. Seus críticos ficaram profundamente ofendidos. O termo, que é traduzido como murmurar, expressa a ideia de uma ira que fez dilatar as narinas. Em outras palavras, as pessoas bufaram contra aquela mulher. Seu gesto foi considerado um desperdício, pois o perfume estava avaliado em 300 denários. 300 denários derramados de uma só vez na cabeça de um só homem. Que absurdo! Um denário era o que um trabalhador recebia por um dia de trabalho. Seria uma diária. Pensando em um trabalhador judeu, que respeitaria os sábados e as semanas de festas, seria necessário um ano apenas ganhando, sem gastar nada, para juntar 300 denários e comprar aquele perfume. Um presente que custara um ano de trabalho. Calculando um provável valor para os dias atuais, poderíamos pensar aí em 12 salários mínimos, perto aí de 13 mil reais. Os críticos daquela mulher declararam que, se ela não quisesse o perfume, poderia ter feito algo melhor com ele. Poderia ter vendido e distribuído o dinheiro entre os pobres. De fato, aquela mulher, segundo eles, foi irresponsável, foi sem senso, uma desperdiçadora, uma exibicionista, irrealista, esbanjadora. As pessoas não entendem gestos de generosidade extravagante. Elas criticam. E quando a crítica é compartilhada, a consciência delas fica acalmada. É costume a gente ouvir: ainda bem que não sou só eu que penso assim. Eu fico até mais tranquilo que outros pensam como eu. Acho que os críticos pensaram assim. Como todo mundo está criticando, então o errado não sou eu, é ela. Já que eu não consigo ver a mesma devoção, ou melhor, ter a mesma devoção, eu começo a racionalizar meus motivos. Eu começo a dar-lhes uma aparência de razoabilidade, de bom senso, de interesses caritativos, caridosos e mais nobre. Só que a crítica não fazia nenhum sentido. O dinheiro não era deles, o vaso não era deles, o perfume não era deles. Tudo era da mulher. O sacrifício era dela. A perda, se fosse para ser considerado perda, seria dela. Mas a mesquinhez, ela não se contenta só em mesquinhar o que é seu. Ela almeja amesquinhar também o que pertence aos outros. A mesquinhez quer contagiar todos. A mesquinhez não aguenta ver a generosidade. Eles não entendiam o amor que estava no coração daquela mulher. Só é possível julgar adequadamente uma demonstração generosa de amor quando se puder aquilatar o amor que alguém possui. Se a gente não é capaz de amar com a mesma intensidade que outros amam, pelo menos não devemos julgá-los. Vamos deixar amar. Eles também não entendiam o que Jesus representava para aquela mulher. Para eles, Jesus tinha valor, sim. Jesus era alguém valioso, mas não tanto assim. Jesus merecia até umas gotas daquele perfume caríssimo, mas não o perfume todo. Isso era um exagero. Se a gente não consegue amar Jesus, se a gente não consegue valorizar Jesus como outros valorizam, vamos pelo menos não julgá-los. Vamos parar de acusá-los.
Se a nossa estima por Jesus não é a mesma de outros que se desgastam em tempo e recursos para com Jesus, se a nossa estima por Jesus é superada pelo sacrifício de outros, por que devemos criticá-los? Vamos tomar cuidado com o julgar baseado nas aparências. Na maioria das vezes, nós não conhecemos as motivações das pessoas. Mas a história não terminou aí. Houve um outro julgamento da ação daquela mulher. Este julgamento, sim, verídico e muito mais importante. O julgamento de Jesus. Jesus disse para aquelas pessoas: deixem a mulher em paz. Parem de criticá-la. Libertem-na da ira de vocês. Por que estão causando essa consternação, este sofrimento para com ela? Por que estão fustigando, atribulando com suas críticas? Deixem de ser duros com ela. Amor não compreendido é amor que acarreta sofrimento. Amar de modo intenso pode causar um desgaste intenso, porque nem sempre o amor é compreendido e muitas vezes ele é criticado. Mas o que conta é se Deus entende. O que deve contar para nós não é o que os outros dizem sobre o nosso amor, mas o que Deus diz sobre o nosso amor. E Jesus disse que a ação dela foi boa, que a ação dela foi bela, que foi bonito aquilo que ela fez o certo. Quando as pessoas lhe criticarem pelos gestos de amor e apreço, para evitar a fadiga, ouça o que Jesus diz a respeito. Deixe de lado o que as pessoas dizem, se a opinião de Jesus for diferente da deles. Aquela mulher soube discernir qual era a prioridade para o seu perfume. Ela percebeu e pôde avaliar o que era de maior valor, o que era mais importante naquele momento. Afinal, os pobres sempre estariam com ela, mas Jesus não. A generosidade deve ser acompanhada desta capacidade de discernir, de avaliar o que é mais necessário, o que é mais adequado, o que é mais importante em cada ocasião. Generosidade sem discernimento de prioridades se torna desperdício de tempo, de esforços e de recursos. Mas aquela mulher percebeu que Jesus era muito mais importante que os pobres. Além disso, ela soube demonstrar sua estima enquanto era oportuno. Podemos dizer que, se fosse hoje, era como se ela tivesse mandado flores enquanto Jesus estava vivo e não mandou flores para o velório de Jesus. Ela honrou enquanto Jesus estava vivo. Quantas vezes a gente só estima depois que perde? A pessoa está todo o tempo com você e nunca recebe uma palavra, um gesto extravagante de amor, um elogio grande que extrapola o bom senso. Aí depois que a pessoa morre, você se debruça sobre o caixão para dizer aquilo que ela não mais pode ouvir. Jesus afirmou: ela fez o que pôde. É interessante que não é tanto o valor, porque no mesmo Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versos 41 a 44, Jesus fala de uma outra mulher, essa bem pobrezinha, uma viúva, que na hora de colocar sua oferta colocou 2 moedas. Seria como se hoje ela colocasse 2 moedas de 5 centavos. E Jesus disse que ela deu mais do que todo mundo. Por quê? Porque aquela mulher também fez o que pôde.
Quando a gente faz o que a gente pode, Deus valoriza. Até pode ser que aquilo que é possível para você seja bem pequeno diante dos homens. Mas se é tudo que você pode fazer, Deus vai valorizar. Não desanime. Deus valoriza. Durante 2021, vamos honrar Jesus com o que pudermos. Vamos ser extravagantes em nossa manifestação de amor para com Jesus, sabendo que Ele há de multiplicar o nosso pouco, desde que façamos com amor e devoção. Se as críticas vierem, vamos ouvir o que Jesus diz. Enquanto vivermos, vamos honrar Jesus com o que pudermos. Amém.